Tudo pronto, então. Salve, salve, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa madrugada e boa noite, né, também. Para todos vocês, meus amigos, estudantes. Aí, como é que vocês estão? Como é que andam os estudos? Espero que bem. Espero que todos vocês estejam bem. E vamos para mais um vídeo aí no nosso canal, né? Vamos conversar sobre direito aí em mais um vídeo, tá? Já pra gente iniciar, vou dizer o que eu sempre digo. Aqui quem fala é o Jardel, professor, mentor e pesquisador em direito, tá? Galera, vídeo de hoje, um vídeo de atualização, tá? Professor, que atualização? Gente, no início de maio, agora no início de maio, foi promulgada uma lei, entrou em vigor também promulgada e entrou em vigor uma lei super importante para o direito penal, que foi aqui a Lei 15.397, né? 15.397, e alterou substancialmente muita coisa na parte de crimes contra o patrimônio do Código Penal, tá? Galera, com certeza absoluta isso aqui vai ser cobrado em provas de concurso, tá? As alterações vão ser cobradas nas provas futuras aí, que esse tema possa que esse tema, na verdade, esteja contemplado no edital, né? Então, tenham certeza que será cobrança certeira, tá? E aqui, hoje, a gente vai verificar quais foram as principais alterações aí no código, tá? Sem mais delongas, vamos começar aí o papo. E outra coisa, galera, vou espelhar um material escrito, esse material já está no Drive, tá? Já está no Drive e o link para vocês encontrarem esse material vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Tamo junto, vem comigo, vamos lá, deixa eu espelhar isso aqui. Ó, galera, como eu disse a vocês, houve alteração substancial aí na parte de crimes contra o patrimônio lá no Código Penal, tá? Quais foram as primeiras alterações? Primeiro a gente vai começar com as alterações no crime de furto, tá? Crime de furto. Quais foram aí ou qual foi a alteração aí na pena na questão do furto simples, no crime de furto simples? Houve alteração, gente, na pena do furto simples, né? Antes, como vocês podem ver aqui, antes uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e hoje a gente já tem uma pena de reclusão de 6 a 6 anos, de 1 a 6 anos, ó. 1 a 6 anos mais multa. Então, aumentou, né? Antes era de 1 a 4, hoje de 1 a 6. Professor, mudou, aumentou a pena, mas isso aí alterou pouca coisa, né? A gente vai ter uma importância grande aí com relação à prescrição e eu acredito que só. Aí é que você se engana, tá? Aí é que você se engana. Por quê? Vejam só, com essa alteração aí, a pena agora de 6 anos de furto, pena máxima, né, de 6 anos de furto simples, a gente tem muitos detalhes aqui para serem analisados. O primeiro deles, gente, tá aqui, ó, logo no início. É possível agora a prisão preventiva no furto simples, tá? É possível que seja decretada aí a prisão no furto simples, prisão preventiva. E isso tá justificado, fundamentado lá no artigo 303, inciso 1 do Código de Processo Penal. Então, o que é que o Código diz? Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, então perceba, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, é possível a decretação da prisão preventiva. O que acontece aqui no furto simples, né? Então, 1 a 6 anos, pena máxima aí, superior a 4 anos, possibilidade de prisão preventiva, tá? Segundo ponto importante aí, pode ser pegadinha em prova, tá? Com o aumento dessa pena, é possível aí a não conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tá, galera? Lembrem que restritiva de direitos até 4 anos, então possível aí essa não conversão por conta por conta da pena máxima agora disposta para o crime de furto simples. Então, cuidado aí, gente, com relação a esses dois principais pontos aí que são passíveis de cobrança nas nossas futuras provas, tá?
Ponto 3, continua sendo possível aí a aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do Processo, tá? Aqui a gente já falando, fazendo esse link entre penal e processo penal, possível aí, ainda continua sendo possível a suspensão condicional do processo, porque lembra, pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, tá? Então, sendo possível aí também o ANPP, porque o furto, lembrem que não tem violência ou grave ameaça, tá? Foi alterado também aí o aumento, a causa de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno, tá, gente? Então, antes, a pena aumentava de 1/3. Hoje, depois das alterações 15.397, ela aumentou para metade. Então, se a pessoa comete um furto durante a noite, ela tem a pena aumentada aí até metade a partir dessas alterações legislativas deste ano, tá? Houve alteração também no furto qualificado. Antigamente, no tipo, não tinha a multa, previsão de multa, tá? O que foi alterado pela Lei 15.397 de 2026, tá? Hoje já tem. Antigamente passou despercebido pelo legislador esse detalhe. Hoje foi acrescentado. Teve uma alteração muito legal também aqui no inciso 5 do furto, na hipótese do furto qualificado, que antes tinha esse furto aqui contra os bens que comprometem o funcionamento de órgãos da União, da administração direta e administração direta, só que eles não fizeram a previsão do Distrito Federal. E essa alteração foi em 2025, tá? E aí eles não colocaram, o legislador não colocou o Distrito Federal, o que foi acrescentado pela Lei 15.397 desse ano, tá? Então, eu fiz um comentário aqui rindo, e foi muito legal, porque eles esqueceram aí de acrescentar o Distrito Federal. Beleza? Vamos descendo aqui para verificar quais são outros pontos. E tem o parágrafo 6º. Aqui a gente está falando ainda do furto, tá, gente? Então, na hipótese, principalmente do furto qualificado. O parágrafo 6º, gente, aqui é ponto de atenção, tá? É ponto de atenção e possibilidade muito alta de cobrança. Que ponto é esse? Foi alterado o parágrafo 6º com relação ao furto qualificado, que diz respeito ao furto de semovente domesticável de produção, tá? Se vocês derem uma analisada na doutrina penal, na doutrina penalista, vocês vão verificar que chamam esse tipo penal, os doutrinadores denominam esse tipo penal de abigeato, que é o furto de semovente domesticável, de animais que sejam domesticados, são semoventes domesticáveis, né? Vaca, cavalo, enfim, todos esses semoventes aí e domesticáveis, e como o próprio Código Penal diz, de produção. Então tem que ser um semovente domesticável e de produção, tá? Só que qual é o ponto legal aqui? Na verdade, quais são os pontos legais de alteração? Primeiro ponto, a pena foi alterada, foi aumentada. Então, hoje a gente já tem uma pena de reclusão de 4 a 10 anos, tá? E multa. Antes era de 2 a 5, então dobrou. Hoje, de 4 a 10. E, além do semovente domesticável de produção, o Código Penal acrescentou, gente, o animal doméstico. Vê só. Então, se hoje uma pessoa furta um animal doméstico, ela responde aí a uma pena de reclusão de 4 a 10 anos, tá? Esse furto anteriormente poderia ser considerado um furto simples, a depender da situação, mas só o furto do animal poderia ser considerado um furto. Vejam que interessante aí e quão prejudicial é também essa alteração para a pessoa que cometeu o crime, né? Então, os nossos pets aí, os nossos animais domésticos, se furtados, hoje a pessoa que furtou pega uma pena mais alta, de 4 a 10 anos, tá? Um outro ponto de alteração é que também teve aí o acréscimo do aparelho celular, tá? Como furto qualificado. Pena do furto de 4 a 10 anos. Então, no mesmo parágrafo, teve a hipótese do aparelho de telefonia, tá?
de computador, inclusive portátil, ou do tipo prancheta ou de qualquer outro dispositivo eletrônico ou informático semelhante. E aqui a gente pode até levar em consideração a ideia do iPad, por exemplo, e outros tipos aí. Mas o aparelho de telefonia, o nosso celular, também se tornou furto qualificado. Anteriormente, a depender da situação, a gente poderia ter aí um furto simples. Então, hoje, já temos aí a hipótese de um furto qualificado, tá? 4 a 10 anos. Professor, e aí? Essa pena é muito maléfica para a pessoa que comete o crime? É sim. Por quê? Vejam só. A gente tem alterações significativas. Fazendo um link entre direito penal e processo penal. A gente tem, em relação às penas, não é possível a transação penal, tá? Não é possível a suspensão condicional do processo, tá lá na Lei 9.099. E, galera, quando o Código faz a previsão de uma pena igual a 4 anos, ele também tira a hipótese de oferecimento do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, tá? Porque lembrem, o artigo 28A diz, o 28A do CPP, o acordo ele é oferecido quando a pena for inferior, tá? É inferior e não igual e inferior, é inferior. E como aqui a pena ela é igual, aqui já não cabe mais aí a possibilidade do ANPP para esse tipo de crime, tá? Então percebam como essa alteração ela é maléfica, ela é uma alteração maléfica e uma alteração que impede a aplicação de alguns institutos, tá? Então fiz esses comentários aqui abaixo das alterações, tá? Tem um outro ponto aqui interessante no furto qualificado, que é o parágrafo 7º, galera. Por que esse parágrafo é interessante? Porque aqui eles acrescentaram como furto qualificado o furto de arma de fogo, tá? Furto de arma de fogo. Então, hoje, se uma pessoa furtar uma arma de fogo, ela pode incorrer aí no furto qualificado. Ou é um ponto de reflexão aqui que eu trago para vocês até nos comentários. O código, ele diz só arma de fogo. Então, o que é que a gente pode refletir? Pô, se é só arma de fogo, esse termo ele pode ser usado de forma ampla para abarcar aí arma de uso permitido ou proibido. O que é que vocês acham? Vou deixar essa reflexão para vocês e conversem comigo aí nos comentários. Mandem aí as suas conclusões, seus pensamentos com relação a esse termo. Mas perceba que o código ele não faz distinção, né? Apesar de ter distinção entre a arma de fogo, o código não faz. Então, ele só diz arma de fogo, não diz arma de fogo permitida ou arma de fogo proibida, tá? Então, é um termo amplo. Beleza, galera? Fiquem de olho. Saindo do furto qualificado, a gente entra nas alterações promovidas no crime de roubo. Quais são elas, gente? Primeiro aqui, ó. Houve alteração da pena do roubo simples. E foi uma alteração da pena mínima do roubo simples, tá? Antes era de 4 a 10 anos, agora é de 6 a 10 anos. Professor, isso pode impactar em relação ao roubo? Pode. O que? Pode impactar o início de cumprimento de pena, o regime, né? Inicial de cumprimento de pena da pessoa que comete um roubo. Então, pode impactar, porque a gente pode conversar aí sobre um semiaberto, se for o caso, tá? Então, é possível, tá justificado lá no artigo 33, parágrafo 2º, na linha B do CP. Com relação ao roubo, e essa pena, fazendo o link com o processo penal, a gente não encontra institutos despenalizadores para aplicação com relação a esse crime, tá? Lembrem que o acordo de não persecução, um dos requisitos é não ter violência ou grave ameaça, o que já possui no tipo penal do roubo, tá? Essa alteração aqui no parágrafo 1º A foi só a inclusão do Distrito Federal, tá? E nas causas de aumento de pena, no roubo qualificado, aí a gente teve uma causa de aumento de pena com relação à subtração de telefone. Então, aqui o roubo de celular também agora já tem uma causa de aumento de pena diferente, tá? Então, a gente tem aí uma causa de aumento de pena
pouco diferente com relação ao roubo de celular, o que é muito parecido com o que está lá no furto. Então, eles basicamente copiaram e colaram a mesma ideia que está no furto do celular aqui no roubo também. Assim como funciona em relação à arma de fogo, trago a mesma reflexão que a gente fez lá em relação ao furto, tá? Alteração no latrocínio. Lembra que o latrocínio é o roubo com um resultado morte, tá? Então houve alteração aí em relação ao latrocínio, a pena mínima desse crime. Antes de 20 a 30 anos, hoje de 24 a 30 anos, tá? Mais multa. Saindo do roubo, saindo já do crime de roubo, a gente entra aí para discutir as principais alterações em relação ao crime de estelionato. Aqui também teve muitas alterações e alterações bem significativas. A primeira delas foi a previsão da cessão de conta laranja, tá? Então, hoje é possível que uma pessoa seja penalizada também pelo crime de estelionato se ela ceder gratuita ou onerosamente conta bancária para que nela transitem recursos destinados ao financiamento de atividade criminosa ou que dela seja um fruto. Então imagine que a gente tem pessoas aí que vai cometer um crime de estelionato e uma outra pessoa fornece a conta para que esses valores que forem angariados a partir da ilusão, a partir desse ludibriar no estelionato, eles transitem na conta bancária dessa pessoa. Então, se essa pessoa participa cedendo a conta, seja ela de forma gratuita ou onerosamente, ela será punida também pelo estelionato, mas nessa modalidade aqui, tá? Então, seria meio que uma sessão, realmente uma sessão de conta laranja aí, tá? Temos algumas observações e alguns crimes em relação a essa nova alteração, né? Aqui é uma figura equiparada, tá? Ao estelionato. O Rogério Sanches, professor Rogério Sanches Cunha, ele pontua sobre 2 pontos aqui em relação a esse novo tipo. Primeiro, os recursos eles são destinados ao financiamento de atividade criminosa, tá? Então, nesse caso, o dinheiro ainda será usado para praticar crimes, se for o caso, a fraude eletrônica. Percebam, na verdade, que esses crimes são crimes de estelionato, tá, galera? Então, são crimes aí fraudulentos nesse sentido, são crimes que estão adstritos aí ao estelionato. Trata-se de uma atuação ex ante, então seria antes ou durante o crime, com relação a essa primeira hipótese. Na segunda hipótese, a gente tem recursos que sejam frutos de atividade criminosa. Então, o dinheiro já é produto do crime, aqui a atuação é posterior, tá? Então, se o dinheiro já é produto, por exemplo, valores de golpe, eles usam aí a conta laranja para que esses valores do golpe transitem nessa conta, tá? Então, fiquem atentos com esse limite temporal, se antes ao financiamento da atividade criminosa ou que seja um fruto aí dessa atividade criminosa. Outro ponto interessante é que essa sessão ela tem que ter um objetivo, tá, gente? Assim, penso eu, tem que ter um objetivo aí no cometimento dos crimes de estelionato, tá? Porque é o que diz a própria lei e porque é uma hipótese de crime equiparado, tá? Então, crime equiparado ao estelionato. Então, aqui teria que ser a seção para que os valores dos crimes de estelionato transitem na conta. Por quê? Cuidado com outros delitos, como tráfico de drogas e organização criminosa. Então, aqui, se a pessoa utiliza essa conta para transitar dinheiro do tráfico ou da organização, aí já tem uma outra, aí a gente já pode falar em outro crime, tá? Então, cuidado com esse papo aqui e com relação a essa nova conduta equiparada do crime de estelionato, tá? Com relação à fraude eletrônica, também foi alterado porque se acrescentou aí ao estelionato da fraude eletrônica a possibilidade de cometimento do crime na duplicação do dispositivo eletrônico ou aplicação de internet, clonagem de zap ou golpes por WhatsApp. Então também foi alterado, também foi acrescentado aí para modernizar, né, essa questão do estelionato à fraude eletrônica. Por um outro lado, também a gente tem
uma alteração significativa aqui com relação ao crime de estelionato, galera. Por quê? Porque houve alteração com relação à ação penal, tá? Antes, por uma alteração do pacote anticrime lá em 2019, a gente teve uma ação penal pública condicionada à representação, isso lá em 2019. Esse entendimento vigorou até o início de maio desse ano, porque a Lei 15.397 revogou essa disposição, tá? Voltou, então, todos os crimes voltaram aí a serem perseguidos pela ação penal pública incondicionada em todos os casos. Então, alteração significativa que com certeza vai ser muito cobrada em prova. Beleza? Galera, alteração com relação à receptação, houve sim. Receptação simples, aumentaram a pena da receptação simples, tá? Então, antes era de 1 a 4 anos, hoje a gente já tem já tem um aumento de 2 a 6. Então, fazendo um link entre penal e processo penal, excluíram a possibilidade da suspensão condicional do processo. Com esse aumento, hoje só é possível aí a hipótese da aplicação do ANPP, se for o caso, tá? E acrescentaram aí as novas redações da receptação de animal, que funciona naquela situação do furto e do roubo dos animais domésticos, funciona mais ou menos nesse sentido, tem essa mesma lógica, tá? E houve aqui uma alteração no artigo 226 sobre a interrupção de telecomunicações. Então, um aumento aí e mudança na pena. Antes era de detenção de 1 a 3 anos mais multa. Hoje é reclusão de 2 a 4 anos mais multa. Tá? Gente, essas foram as alterações mais significativas aí com relação ao Código Penal e os crimes contra o patrimônio. Nesse mesmo arquivo aqui eu trouxe um resumo detalhado, tá? Então, e também um quadro esquemático mostrando o que alterou, quanto aumentou, o que foi de alteração mais significativa, tá todo esquematizadozinho aí nesse quadro, nesse arquivo que, repito, pode ser acessado a partir do link que está na descrição do vídeo, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Gente, o vídeo era esse, a gente conseguiu passar aí pelas principais alterações do Código Penal com relação aos crimes contra o patrimônio. Espero que vocês tenham curtido, espero que ajude e essa explicação e que esse material ajude você na hora de revisar, na hora de entender na prova, para você conseguir fazer na sua prova. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, de se inscrever e não esquece também de compartilhar esse vídeo para que a gente consiga aí alcançar mais pessoas e ajudar também mais pessoas. Bons estudos, gente, e até mais.